Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Josiano, sou professor de religião do sexto ao nono ano e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre direitos culturais. Temos que compreender que cultura faz parte do desenvolvimento dos valores e do desenvolvimento da educação que a nossa família passa a nos dar de acordo com o nosso nascimento. A partir do momento que nós nascemos, nós não temos como escolher uma prática cultural específica, até porque nós já nascemos em um grupo social que já tem uma prática cultural desenvolvida de acordo com as suas experiências de vida, que é a família. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós somos obrigados a nos adequar a essa realidade cultural que faz parte desse grupo que nós, a partir do momento que nascemos, passamos a fazer parte. Para evitar desavenças políticas, desavenças sociais sobre as mais variadas práticas culturais coexistentes na sociedade, foi estabelecido os direitos culturais. Os direitos culturais, eles defendem o direito que cada indivíduo tem de praticar a sua cultura ou a sua forma de perceber o mundo de acordo com a educação que ambos receberam. Esses direitos culturais, eles são partes integrantes dos direitos humanos, tanto é que no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, e nos artigos 13 e 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinados em 1966, dá a todas as pessoas existentes no mundo o direito a praticar a sua cultura de acordo com a sua vontade, o seu desejo e de acordo com as suas perspectivas sociais e políticas existentes na sua família e no local que essa mesma família reside. Esses artigos também dizem que todas as pessoas elas podem se exprimir, criar e difundir trabalhos no idioma de sua preferência ou até mesmo no seu idioma materno. Significa que todas as pessoas elas têm o direito de falar, de praticar, de expressar a sua cultura de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua escolha. Tanto é que todas as constituições existentes até a atualidade, ela dá ao indivíduo o direito de escolha como parte integral da sua liberdade. Lembrando também que todos esses indivíduos que têm as suas escolhas de acordo com o grupo familiar cujo qual ele nasceu, desenvolve práticas culturais de acordo com a identidade cultural existente no seu processo de maturação. Essa identidade cultural ela é definida de acordo com a moral, de acordo com a ética e de acordo com a educação que essa mesma família deu para o indivíduo em uma perspectiva geral, levando em consideração os costumes, os hábitos das suas comunidades e até mesmo no que diz respeito às práticas religiosas que fazem parte do cotidiano desses mesmos indivíduos. Esses artigos também dizem que todas as pessoas elas devem poder participar da vida cultural de sua escolha, como eu havia citado anteriormente, e exercer suas próprias práticas culturais e desfrutar do progresso científico existente na sociedade e logicamente, suas aplicações e suas consequências, sem desrespeitar todo o seu desenvolvimento cultural que foi dado a ele desde o seu nascimento. E os direitos culturais dão para essas famílias e todos esses indivíduos com escolhas culturais divergentes o direito à proteção de acordo com os seus interesses morais e materiais existentes na
produção política do Estado. Então isso significa que, independente da cultura que eu pratico, independente da religiosidade que eu pratico, ou até mesmo dos hábitos e dos costumes que eu pratico, eu em si tenho o direito de fazer parte de uma sociedade política, levando em consideração o meu direito de liberdade. E esse mesmo direito de liberdade faz com que eu seja beneficiado pelas mais variadas produções científicas existentes na sociedade, independente da literatura explorada, independente da formação artística explorada pelas mais variadas culturas existentes na sociedade. O importante é que todos nós fazemos parte de uma mesma sociedade, que faz parte do contexto social de respeito aos direitos humanos. No âmbito interamericano, com relação aos direitos culturais, esses mesmos direitos culturais foram indicados no protocolo adicional à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que também foi conhecida como o Protocolo de São Salvador, que foi realizado em 1988. E nesse protocolo dita o artigo 13 que assegura o direito à educação, orientado pelo pleno desenvolvimento da pessoa humana, no sentido de visar sua dignidade enquanto ser social, enquanto ser político, enquanto ser cultural, e ao mesmo tempo visa um fortalecimento e um respeito aos direitos culturais, aos direitos ideológicos, aos direitos humanos e ao direito à liberdade que cada indivíduo passa a desenvolver de acordo com a implementação desse artigo, que de alguma forma faz com que cada indivíduo passe a desenvolver uma dignidade social e cultural dentro de um contexto político, levando em consideração uma igualdade de justiça e uma igualdade de paz que cada cultura, que cada pessoa que realiza sua cultura passa a ter de acordo com o seu processo de amadurecimento. Nesse mesmo protocolo de São Salvador também tem o artigo 14, que estabelece o direito aos benefícios da cultura, né? Reconhecendo que aqueles que decorrem a promoção de um desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais em assuntos científicos, artísticos e culturais, na mesma linha social e na mesma linha política, têm o direito a ter do Estado, né, todo tipo de produção existente nas relações citadas anterior sobre o artigo 14. Isso significa que, independente do processo de produção artístico, científico, cultural, significa que todas essas produções elas fazem parte da vida cotidiana de cada indivíduo que passa a escolher usufruir, né? Por isso que a gente fala sobre o Protocolo de Salvador como uma espécie de cooperação internacional para a propagação da cultura. Nesse processo de implementação mundial dos direitos culturais, a Unesco, em novembro de 2001, ela adota a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. E ao mesmo tempo, ela afirma que os direitos das pessoas pertencentes às minorias de livre expressão cultural observa que ninguém pode, de nenhuma maneira, infligir os direitos humanos sem como é que eu posso dizer? Sem desenvolver uma ação de respeito às lutas sociais e às práticas sociais que a diversidade cultural passa a ter dentro do contexto de um país. Vou pegar um exemplo bem claro disso. O nosso Brasil. O nosso Brasil, nós sabemos que de 1500 até hoje
a gente passou por um processo de colonização europeia, onde que portugueses nos colonizaram, holandeses, franceses, espanhóis nos colonizaram, africanos, por causa do processo de escravização, também vieram para o Brasil e praticaram a sua cultura, né? E inicialmente teve um determinado desrespeito social perante as suas práticas. E isso nos faz perceber uma coisa, que o Brasil ele é um país altamente miscigênico. Significa que o Brasil é um país que tem uma mistura cultural gigantesca. E isso faz com que seja necessário um determinado respeito e um cumprimento das leis da Declaração Universal sobre os Direitos Culturais e sobre os direitos sobre a diversidade cultural existente nos mais variados países. Significa que a minoria que pratica uma determinada ação, uma prática cultural, ela não tem nenhum tipo de obstrução da justiça em exercer essa sua prática religiosa ou cultural que faz parte do seu contexto originário. E o Estado como um todo, ele não pode limitar em nenhum momento o seu exercício cultural. Os direitos culturais também, eles carecem de uma maior elaboração teórica e uma perspectiva mais legislativa, né? Isso porque os direitos culturais elas precisam ser distinguidos dos direitos civis, dos direitos políticos, econômicos e sociais, como, por exemplo, o direito da autodeterminação dos povos, expresso, por exemplo, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é também um direito cultural. Então, significa que os direitos culturais eles precisam ainda ter uma elaboração legislativa, uma elaboração teórica mais específica e mais concludente para o respeito à diversidade cultural existente no mundo como um todo. No caso do Brasil, a Constituição de 1988 ela garante a todos o pleno exercício aos direitos culturais, que inclusive está registrado no artigo 215. Ao definir patrimônio cultural brasileiro de forma indireta, a gente está apontando como direitos culturais as formas de expressão que cada indivíduo ou cada sociedade passa a desenvolver de acordo com a sua educação familiar, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Tudo isso faz parte do contexto de definição do patrimônio cultural brasileiro, se levar em consideração o artigo 215 da Constituição de 1988. O livre exercício dos cultos religiosos, a livre expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação também faz parte dos direitos culturais provenientes no Brasil. E os direitos do autor também, que estão expressamente assegurados na Constituição, no rol dos direitos e garantias fundamentais, que está registrado no artigo 5º, e também configura como a educação proveniente como um direito social e também como um direito cultural, que está registrado tanto no artigo 6º como também no artigo 205 ao 214. Significa que o direito que o indivíduo tem à educação, o direito que o indivíduo tem a criar expressões ou produções artísticas, intelectuais, científicas, faz parte tanto do direito social quanto do direito cultural. Por isso que o que eu citei anteriormente, né, faz um pouquinho de coerência agora, no sentido de que, para não confundirmos o que é direito social e direito cultural, os direitos culturais ainda precisam exercer dentro das constituições do Estado
uma elaboração mais significativa sobre as suas leis e sobre os direitos culturais que cada povo, cada população e que cada grupo social passa a ter de acordo com os anos.